Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje eu vou estar aqui começando a falar algo muito interessante e relevante que está relacionado aos acontecimentos do período do anticristo, que já vem mostrando as suas garras, que já está atuando de maneira intensa no sistema político, econômico e religioso do mundo. Amém? Antes de entrar na questão que estarei falando, que é sobre a edificação do terceiro templo lá em Israel, templo esse que já está com todo o seu material adquirido, que já tem todos os equipamentos e utensílios prontinhos, aguardando para o restabelecimento do culto, do rito judaico de sacrifícios como na época do Antigo Testamento. O anticristo já está trabalhando em cima disso e para isso. E é disso que eu vou estar falando, super interessante. Não saia daí, você precisa perceber o quanto é real o que a Bíblia já falava. Amém? Antes de entrarmos na mensagem, eu quero pedir a todos vocês, se inscreve no nosso canal, nos ajude. Estamos indo aí rumo a 10K. 10 mil inscritos, tá ok? E nós podemos chegar a esses 10 mil inscritos de hoje para amanhã, só depende de você. Se você me ajudar aí, tá bom? Dá esse up, compartilhe, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e outras pessoas se inscreverem aqui no nosso canal. Amém? Também quero te pedir, dê um like, dê um joinha, porque isso aqui dá relevância para essa mensagem, para esse vídeo. Faz com que o YouTube venha distribuir de uma maneira mais acentuada os conteúdos aqui veiculados. Também, se você quer conversar comigo, faça isso pelo Instagram. Me siga no Instagram aqui, ó, no topo dos comentários eu deixo afixado o link do meu Insta, ok? Vá aqui, entre lá no meu Insta, nos siga. Lá eu coloco assim, dia não, mensagens de 3 a 4 minutos. Sabe aquele dia que você está assim, fala assim, eu precisava de ouvir algo de Deus, eu vou fazer algo hoje, eu precisava de receber alguma estratégia de Deus. Eu tenho certeza que você vai ali, você vai abrir uma dessas mensagens rápidas de 3 minutos, de 4 minutos, e você vai ter respostas de Deus, você vai ter estratégias de Deus, você vai ter uma luz de Deus para aquele seu dia, para aquele seu momento. Entre lá no nosso Insta, você vai ver que bênção que é para a tua vida, tá bom? Também quero deixar claro que já está aberto as nossas agendas para 2021. Se você quer nos levar aí na tua igreja para ministrar a palavra de Deus, estarei atendendo a agenda já para 2021. É claro, se Jesus não voltar, porque no ritmo que está indo as coisas, não sei se terminamos esse ano, né? Jesus está voltando, igreja. Amém? Vamos então à palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós tratamos do período da grande tribulação, é falado nas Escrituras a respeito de um acontecimento que é apresentado como uma profanação que vai acontecer na casa de Deus, no templo do Senhor. É a desolação da abominação que acontecerá no grande templo lá em Israel. Todos vocês sabem que o templo é algo muito importante para Israel. O primeiro templo famoso foi aquele edificado por Salomão. Por ocasião da invasão de Nabucodonosor, esse templo foi destruído. Posteriormente, sob a liderança de Zorobabel como líder político e Josué, o sumo sacerdote, após a volta do exílio babilônico, eles reformaram, reedificaram esse templo de Salomão e, é claro, sem toda aquela magnitude do templo de Salomão, que esbanjava ouro, prata, cobre e outros utensílios mais. Era um templo um pouco mais modesto.
E esse templo também, ele foi posteriormente também deteriorado, e na época de Jesus havia um outro templo, e esse templo foi um templo restaurado por Herodes. Herodes, ele ganhou grande conceito entre os judeus, o segmento religioso, por edificar esse templo, ou reedificar o templo, né? Dar uma melhorada no templo. Tanto é que é ali em Mateus 24 que Jesus começa aquele sermão escatológico justamente por conta desse templo, né? Os discípulos estão mostrando para Jesus a formosura, a magnitude daquele templo. E Jesus olha para aquele templo que era admiradíssimo, porque era um templo suntuoso também. Era um templo enorme, um templo que ostentava, um templo imponente, um templo que era orgulho dos judeus. E os discípulos, como não poderiam deixar de ser, estavam ali dizendo: olha Jesus, que templo lindo, que templo magnífico, que templo maravilhoso. E Jesus, ele dá uma olhada para aquele templo e Jesus responde algo que os discípulos não entenderam nada. Jesus olha para aquele templo e diz assim: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam nada, falaram: nossa, estamos falando para Jesus da magnitude do templo, da beleza do templo que Herodes nos edificou, e ele vem com um assunto desse que não vai ficar pedra sobre pedra, que vai ser destruído. Ué, mas não é a casa de Deus? Sim, era chamado de casa de Deus, porém nessa época de Jesus já não se fazia mais nada para Deus. Tinha virado um verdadeiro centro comercial, onde os cambistas roubavam os servos de Deus que iam ali para adorar de verdade, onde havia um verdadeiro sistema político, mesmo porque os próprios sacerdotes em seus turnos eram sacerdotes quase que como indicação política, já não era mais aquele sacerdócio estabelecido por Deus e dentro dos parâmetros bíblicos. Os sacerdotes agora eram mais um segmento político do que religioso. E tal era o segmento político e religioso que sequer eles puderam detectar ou ter o discernimento de que Jesus era o Messias. Isso mostra a cegueira dos sacerdotes e do segmento religioso da época de Jesus Cristo. Não conseguiram detectar que ali estava o Messias, que ele era o Cristo. Isso vale para os sacerdotes que comandavam o templo, vale também para os escribas, que eram pessoas importantes dentro do templo, e vale também para os fariseus, que era o segmento mais forte nessa época da religião judaica. Posto isso a respeito do templo, cumprindo-se o que Jesus disse, no ano 70 da era cristã, o imperador Tito, o general Tito, né, ele invade Jerusalém e ele destrói literalmente, da maneira que Jesus falou, aquele templo. Matam-se muitos judeus, é uma mortandade sem precedente, e o templo verdadeiramente fica destruído, não ficou nenhuma pedra sobre pedra. E a prova disso vale até para os dias de hoje, que quando você vai lá para Jerusalém, lá, sabe aquele lugar que você vê aquelas pedronas enormes, que tem aquelas fendas, em que as pessoas têm a tradição, o costume de chegar ali e colocar os seus pedidos de oração enfiado na fresta daquelas pedras? Aquelas pedras, aquele paredão, que os rabinos, que os judeus ortodoxos ficam ali fazendo aquela oração, balançando dessa forma. Então, aquela grande muralha ali, para você ter noção, é um muro enorme que ostenta, né? Um muro alto. Você percebe o tamanho das pedras que tem aquele muro, né? São pedras enormes, monstruosas. Aquilo ali era só um pedaço do muro do templo. Você já imaginou como que não era o templo? Aquilo ali é só um pedaço do muro. É um pedaço do muro que sobrou do templo, aquilo ali. Ou seja, do que Jesus disse aconteceu, não ficou pedra sobre pedra, mas ficou aquela muralha ali do templo
para que as pessoas olhando para aquela muralha disse, verdadeiramente Jesus disse para os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada. E o que acontece hoje no local onde era o templo? No local onde era o templo, está hoje instalada, construída, edificada, uma grande mesquita, onde é também conhecida como o Domo da Rocha. Quando você vê fotos de Jerusalém, aquelas fotos panorâmicas de Jerusalém, você vai ver na região central daquelas fotos, né? Ali uma parte da muralha do templo onde se orava, porém em cima ali você vai ver uma cúpula dourada em cima de um templo magnífico, que é uma mesquita. Pois bem, era justamente ali onde estava o templo na época de Jesus. E ele foi reduzido a pó, não ficou pedra sobre pedra, e hoje naquele local está essa mesquita, que é um dos lugares mais sagrados para o muçulmano. Posto isso, o que acontece? Vocês sabem como são os muçulmanos. Se você falar qualquer coisinha desse tamanho de Maomé, você é sentenciado à morte. Existe um escritor que ele teve que mudar de identidade, teve que fazer cirurgias plásticas e teve que ser isolado em algum canto do mundo, porque por escrever um livro falando de Maomé, um livro chamado Versos Satânicos, ele foi sentenciado à morte pelos muçulmanos. E ele está ocultado em algum canto do mundo, com sua identidade mudada e até mesmo com cirurgias plásticas feitas para não ser reconhecido. Para vocês verem o poder. Existem jornais, tabloides na Europa que tiveram seus escritórios explodidos, seus jornalistas assassinados por fazerem charges sobre Maomé. Então, nós sabemos claramente sobre o fundamentalismo dessa religião e até onde eles são capazes de chegar para defender suas ideias. Posto isso, quem teria a ousadia e a coragem de propor a destruição daquela mesquita? Quem teria a ousadia e a coragem de dizer aos muçulmanos, olha, eu vou estar derrubando essa mesquita, eu vou estar removendo daí essa mesquita, porque aí nesse lugar eu vou construir um templo para os judeus. Quem teria essa coragem? Quem teria essa ousadia? Com certeza, o primeiro homem que falasse isso estaria condenado à morte. Ele teria que se isolar, teria que se esconder. Não existe hoje um homem na face da terra que tenha peito de declarar que vai remover aquela mesquita dali e que vai edificar naquele lugar um templo para os judeus. Mesmo porque os judeus são odiados em toda aquela região. Os judeus estão ilhados e circundados por países que querem ver o seu fim, a sua destruição. Eles não querem ver a redução do território de Israel. Eles não querem ver a redução do que é tido como área concedida aos judeus em 1948. Eles querem, na realidade, ensinam às suas crianças, desde a mais tenra idade nas escolas, que judeu tem que ser riscado do mapa, que judeu não merece viver, que judeu tem que morrer. Eles são instruídos desde criança. Eles ouvem desde criança de que judeu tem que morrer, que judeu não pode existir. Ou seja, a briga que você vê lá no Oriente Médio não é porque eles estão brigando por um pedaço de terra. Não, não é nada disso. Não é porque os palestinos querem ampliar a sua área territorial. É simplesmente porque eles querem riscar Israel do mapa. Eles não querem que Israel exista. Tanto é que nos mapas deles lá, nos atlas deles lá, eles não colocam ali aquela área circuncidada e declarada nos seus atlas como Israel. Eles não reconhecem até o dia de hoje.
E eles não querem nada mais, nada menos do que a inexistência de Israel. Eles querem o fim de Israel, que acabe o nome, a história, a cultura e os próprios judeus. Então, o que acontece? É óbvio, é claro, que alguém para ter esse poder, só mesmo a pessoa do anticristo. E eu estou dizendo isso para explicar o quê? Que muitas pessoas acreditam que o templo será edificado antes da grande tribulação, ou que quando iniciar o período da grande tribulação, se iniciará. Não será desta maneira. Como nós temos dito, o período da grande tribulação ele subdivide em duas etapas, 3 anos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio tido como grande tribulação, aliás, 3 anos e meio tido como tribulação, e o segundo 3 anos e meio tido como a grande tribulação. Por quê? Porque na primeira fase de 3 anos e meio aqui, de uma certa forma, o anticristo vai conseguir manter as aparências. E ele precisa manter as aparências para conquistar a confiança dos judeus. E também para ganhar respaldo mundial. E o que ocorre? Para ganhar de maneira cabal a confiança dos judeus, ele irá conseguir esta façanha. Que façanha? De remover aquela mesquita e de, no lugar daquela mesquita, construir um templo, o terceiro templo para Israel. E isto, então, gerará uma confiança dos próprios judeus no anticristo. E eles mesmos dirão, não, verdadeiramente, esse cara aí só pode ser enviado da parte de Deus. Se não fosse enviado da parte de Deus, jamais teriam esse poder de remover a mesquita e nos edificar, nos presentear com o privilégio de edificar o templo, mesmo porque, na realidade, para a edificação do templo, os judeus já têm tudo pronto, todo o material de alvenaria, todo o material do ritual religioso, candelabro, mesa da propiciação, altar de sacrifício, altar do incenso, eles têm tudinho já prontinho, preparado, todo o mobiliário, todo o material de alvenaria, metais, cobres, bronze e ouro, eles têm tudo. Simplesmente só falta aparecer esse alguém que tenha poder de remover aquela mesquita. E esse alguém é o anticristo. E então, ele vai conseguir fazer até esta façanha, realizar esta façanha, ok? E aí então ele edifica nesse período aí, com a sua ordem, ou permite que seja edificado, o templo para os judeus ali. E os judeus então vão ficar felizes, vão ficar alegres, vão fazer os seus sacrifícios, vão voltar a ter os seus cultos, vai ser uma alegria maravilhosa e tal. E aí então, quando acontece toda essa alegria, tudo isso muito elaborado, tudo isso muito atraente para os judeus, deixa os judeus todos alegres, felizes, comovidos, chega então a fase aí que entendemos que seria mais ou menos a metade dos 7 anos. E então o anticristo agora vai pôr as suas garras de fora. E o anticristo agora então vai se revelar de uma maneira escrachada. E vai começar fazendo isso logo pelos judeus. O que ele vai fazer? Ele vai cometer a abominação da desolação, que está descrito na palavra de Deus. Ele vai profanar o templo. E o que ele vai fazer, pastor? Ele vai dizer para os judeus, olha, a realidade é esta. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. E a realidade é que eu devo ser adorado nesse templo. Eu devo ser cultuado nesse templo. E como todos sabem, dentro do templo há um lugar denominado Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos, porque o templo consiste em átrios exteriores, interior, santo e santo dos santos, que é o lugar mais restrito, aonde apenas o sumo sacerdote acessa uma vez por ano para oferecer o sacrifício
de expiação por si e por toda a nação judaica. Ele então irá entrar nesse lugar mais santo, que é o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que é onde ficava a Arca da Aliança, e ali ele vai remover tudo que estiver ali e vai colocar a sua própria estátua, a sua própria imagem. E aí então vai cair a ficha para os judeus. Eles vão entender a besteira que fizeram e vão entender que foram enganados, que foram ludibriados por um mensageiro de Satanás, porque entenderão abertamente que o Santíssimo Lugar foi profanado, aconteceu a abominação da desolação. E aí então, quando eles caem em si, eles vão clamar a Deus, eles vão suplicar a Deus, porque fomos enganados, porque fomos ludibriados. Onde está o Messias que o Senhor nos prometeu através de Isaías, através dos profetas? Onde está o Messias? Eles vão estar clamando, porque também nesse mesmo momento, simultaneamente, o anticristo estará levantando um exército fenomenal, um exército surreal, com 200 milhões de soldados que estarão caminhando em direção à Terra Santa, utilizando-se do leito do rio Eufrates, que vai se secar nessa época. E ali então ele terá como propósito fundamental jogar esses 200 milhões de soldados contra Israel e contra o próprio Messias, que ele sabe que virá nesse momento por conta do clamor dos judeus, e que ele sabe que virá nesse momento porque ele lê Bíblia e sabe que quando acontecesse esta abominação, dentro de pouco tempo o Messias verdadeiro se manifestaria com poder e grande glória, descendo naquela terra com o seu exército celestial. E é então que o anticristo vai jogar todo esse exército contra Israel, contra os judeus e ao mesmo tempo contra Deus, no que a Bíblia nos apresenta como a batalha do Armagedon ou de Meguido. E neste momento, então, Israel estará em pranto, suplicando pelo socorro dos altos céus. E é nesse momento que vamos ver o cumprimento literal do término desses 7 anos da grande tribulação. E cabe a mim e cabe a você entender que se o judeu já tem tudo pronto, que se o anticristo já está encaminhando para isso, nós precisamos entender que a volta de Jesus acontece a qualquer instante, a qualquer momento. Por quê? Porque nós não aguardamos a volta de Jesus do jeito que é descrito nesse período. Mesmo porque, se você for ler na Bíblia, quando fala que ele descerá com seu exército ali, você vai ver que é descrito que esse exército são os seus eleitos, os fiéis, ok? Os seus eleitos. Quem são os eleitos de Jesus? É a igreja. Ele descerá com a igreja ali. E ali é um momento em que ele vem para Israel. Porque para a igreja ele virá no arrebatamento. Ele aguardará a sua noiva nas nuvens, nos ares, não tocará a terra, não tocará os céus. Encontraremos com ele nos ares. Então aí ele virá para os judeus com a igreja. Nós, como soldados do exército de Jesus, já galardoados e patenteados, estaremos descendo junto com Jesus para essa grande batalha. E venceremos em nome de Jesus Cristo. E entenda uma coisa, né? As pessoas perguntam, o arrebatamento, as pessoas vão ver as pessoas sumindo? É lógico que vão ver as pessoas sumindo no arrebatamento. Por quê? Porque se a pessoa está dentro de um ônibus que está sendo conduzido por um servo de Deus fiel, o que vai acontecer naquele exato momento quando aquele ônibus estiver andando a 80, 90 km por hora? E acontecer o arrebatamento. Aquele ônibus estará desgovernado.
porque o motorista vai sumir na frente de todos os passageiros. Se todos os passageiros que estiverem ali, nenhum for servo de Deus, vão ficar os passageiros ali desesperados, não entendendo nada, vendo que o motorista sumiu, desapareceu de uma maneira instantânea e o ônibus está desgovernado. Você já imaginou quantos motoristas de caminhões evangélicos estão nesse exato momento andando por rodovias com suas carretas, com seus caminhões? O que vai acontecer no dia do arrebatamento? Todas essas carretas com servos de Deus fiéis estarão desgovernadas nas rodovias, serão desastres, serão acidentes terríveis, ônibus desgovernados, carretas desgovernadas, aviões sem seus pilotos, helicópteros sem seus pilotos, navios sem seus comandantes e por aí vai. Então vai ser um dia de catástrofes estratosféricas, porque já abalará o mundo pelo sumiço de milhões ou bilhões de pessoas. Eu quero crer bilhões de pessoas vão sumir, né? E então já vai estar abalado o mundo por conta desse sumiço. Mas só que junto com esse sumiço virá todas essas tragédias. Você já imaginou nesse exato momento quantos crentes estão no volante de um carro agora? Quantos crentes estão no volante de um carro agora? Nas avenidas, nas rodovias, nas ruas. Quantos pilotos, motoristas de carro estão nesse exato momento com seu carro? E se acontece o arrebatamento nesse exato momento? São carros que estarão desgovernados. Então pare para pensar comigo. Quantos acidentes de carros, caminhões, carretas, barcos, navios, aviões, helicópteros acontecerão instantaneamente nesse mesmo dia? Quantas pessoas que vão dizer assim, eu estava dentro de um ônibus, eu só vi o motorista do ônibus sumindo e o ônibus entrando desgovernado por uma barroca. O ônibus capotando, pessoas gritando, pessoas morrendo. Vocês estão entendendo como será esse dia? As pessoas vão ver e vai ouvir relatos de todos os cantos do mundo. Pessoas dizendo, não, mas eu vi, eu estava conversando com ele assim, ó. Ele sumiu na minha frente, ele desapareceu na minha frente. Nossa, eu estava entregando um documento na mão dele. Quando ele estendeu a mão para pegar, eu soltei o documento caiu no chão e ele sumiu. Vai ser coisas assustadoras desse mundo, que o mundo nunca viu antes. Vai ser pânico, vai ser pranto e choro, principalmente para crentes desviados, para crentes que não servem a Deus. Vai ser dias de lamento, vai ser dias de sofrimento. Aí nesse dia vão esquecer de pandemia, vão esquecer de máscara, de álcool gel e vão sair correndo para as igrejas, os templos que estarão vazios. E a realidade é que nesse momento já não poderá se desfrutar da plenitude que podemos usufruir hoje do Espírito Santo, porque nesse período a ação do Espírito Santo será muito restrita. E a partir desse instante, para quem é crente, que conhece a Bíblia, já é informado hoje, nesse momento, nesse vídeo, você só se salvará pagando com a sua própria vida, morrendo, sendo assassinado, talvez queimado, talvez degolado, talvez enforcado, talvez esfolado vivo para servir de exemplos para outros que pretendem sustentar o seu testemunho a Cristo. A Bíblia relata de muitos mártires que chegarão diante de Deus nesse período de 7 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se hoje, com a ação plena do Espírito Santo, com a liberdade que temos para cultuar, se hoje já não é fácil, você já parou para imaginar nesse período em que você não vai ter templos religiosos funcionando, pastores que poderão te atender, onde você não terá a mesma ação do Espírito Santo com essa intensidade? Será muito mais uma coisa que vai depender de você, de seu posicionamento. Não seria mais fácil se posicionar hoje? Se hoje você não consegue servir a Deus por conta de um copo de cerveja, por conta de uma caipirinha, por conta de um cigarro, hoje com a ajuda do Espírito Santo você não consegue servir a Deus por causa disso, você vai conseguir naquele dia? E outra coisa, né?
Eu quero aproveitar aqui essa luz que o Espírito Santo de Deus para falar para você que anda tomando uma cervejinha, que anda bebendo. Se conserta, meu irmão, mas nós não precisamos dessas coisas para sentir alegria. Nossa alegria vem do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um forte abraço para todos vocês.